Bom, nessa aula a gente vai estudar o método de eliminação de Gauss. Esse é, sem dúvida, o melhor método para resolver um sistema linear, né? Então, quando você tem um sistema linear quadrado, quer dizer, que a matriz dos coeficientes é a matriz quadrada, o método de eliminação de Gauss é o melhor método entre todos que nós já demos aqui em álgebra linear para resolver um sistema. É claro que se o seu sistema não é um sistema quadrado, tem mais equação de que incógnita ou mais incógnita que equações, aí não tem como usar o método de eliminação de Gauss. Aí você tem que usar o método de Gauss-Jordan. Mas esse método é um caso particular do método de Gauss-Jordan, mas ele tem algumas ideias muito parecidas, mas é muito mais simples de você resolver o sistema. Qual é a ideia, né? Você considere, né, essa matriz aumentada, né? Você tem a matriz aumentada, onde a matriz dos coeficientes é uma matriz triangular superior. Muito bem. Então, se a matriz se você tem essa matriz aumentada, cuja matriz dos coeficientes é uma matriz triangular superior, é simples você resolver o sistema. Por quê? O sistema linear, consequência o sistema linear que representa essa matriz aumentada é esse sistema que aparece aí, A1x1 mais A12x2 mais A13x3 igual a B1. A22x2 mais A23x3 igual a B2, A33x3 igual a B3. Então observe que se você tem um sistema linear desse, né, com essa cara, é muito simples você resolver. Você utiliza um método chamado retrosubstituição, que vem a ser o quê? Se você olhar a última equação, a terceira, é fácil você determinar quem é o x3. Com o x3 calculado, você vai para a anterior e determina x2, porque a anterior só depende de x2 e x3, mas x3 você já calculou, aí você calcula x2. Bom, com x2 e x3 calculado, você vai na primeira e determina x1, porque lá só depende de x1, x2 e x3. Como você já conhece x2 e x3, você determina x1. Então, esse é um método conhecido de retrosubstituição. Você determina quem é x3, usando essa relação aí, da terceira linha, o x2 e o x1, tá? Então, o x2 você determina porque o x3 já é conhecido, o A22 é conhecido, o A23 é conhecido, o B2 é conhecido, e a mesma coisa para o x1. Você tem o x2 e o x3 conhecidos, todos os outros termos são também dados, e você então determina a solução x1, x2, x3. Muito bem. Se você quiser generalizar esse método de retrosubstituição, imagine que você tivesse um sistema de ordem n por n. Então, você determina a mesma coisa, como a matriz dos coeficientes será uma matriz triangular superior, então você determina quem é o xn, que é bn sobre ann, e depois, por isso que chama retrosubstituição, você começa de n para n-1, n-2 até 1. Ou seja, você determina a variável xn, depois a xn-1, a xn-2, e assim por diante, aí você determina x2 e x1. Então você vai verificar que os elementos do vetor solução xj vai ser dado por bj menos essa soma que vai de j mais 1 até n, ajk, xk, dividido tudo por ajj. Então observe que eu estou sempre dividindo por os elementos ajj, que são os elementos que estão na diagonal principal. Então a minha hipótese é que a matriz A seja invertível, tá? Como a matriz essa matriz dos coeficientes é uma matriz triangular superior, a gente sabe que o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal. Então, se eu estou supondo que A é invertível, então é porque o determinante de A é diferente de zero. Então, porque todos os elementos que estão na diagonal principal são diferentes de zero. Tá ok? Muito bem. Então, a ideia do método de eliminação de Gauss consiste exatamente nisso. Você tem um sistema linear, AX igual a B, e você vai fazer operações nesse sistema de tal forma a transformar essa matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior. Tá? Se você consegue fazer operações e transformar essa matriz numa matriz triangular superior, você então resolve o sistema equivalente com a matriz triangular superior por retrosubstituição e determina a solução do sistema. Então é bem simples. Qual é a diferença? Por que ele é mais fácil do que o método de Gauss-Jordan? Imagine que você tivesse a mesma coisa para o método de Gauss-Jordan, tá? Uma matriz quadrada. O método de Gauss-Jordan você ia transformar a matriz A
fazendo operações até você transformar na equivalente por linha dela, quem vai ser? Vai ser a matriz inversa, tá? Que vai ser a solução. Aí a solução X vai ser a inversa vezes B. Aqui eu não preciso de transformar a matriz A até a sua equivalente por linha na matriz inversa. Eu só quero transformar essa matriz numa matriz triangular superior, que você faz muito menos operações, tá? Eu não preciso, lá no método de Gauss-Jordan, o primeiro elemento sempre era 1, eu queria que ele estivesse na forma escala e o primeiro elemento diferente de 0 em cada linha era 1. Aqui eu não preciso, eu preciso simplesmente que ela seja triangular superior. Então tenha lá a parte I maior que J, quer que seja igual a 0. E tem os elementos lá, os elementos diagonal A1, A22, ANN e os outros elementos com I menor que J na sua forma natural. Então, o que nós vamos fazer é fazer operações na matriz A, de tal forma transformar a matriz A numa matriz triangular superior. E sempre é possível fazer isso, tá? Essa transformação, a gente viu que você não vai alterar o sistema. Agora, qualquer que seja a operação, é claro, qualquer que seja a operação que você faz com A, você tem que fazer com o sistema independente. Então, a ideia é exatamente isso. Transforma um sistema linear qualquer num sistema linear cuja matriz do quociente é uma matriz triangular superior e resolve esse sistema com a matriz triangular superior, com a matriz do quociente sendo triangular superior, resolve por retrosubstituição. Então, é um método que tem poucas operações em relação método de Cano, método de Gauss-Jordan, o número de operações é bem menor. E esse tipo de método eu vou dar para vocês no final da aula um algoritmo para vocês programarem. Muito bem. Então vamos pegar um exemplo, estou tomando aqui um caso de um sistema 3x3, de uma forma genérica. Você tem aí um sistema, então supondo que essa matriz, a matriz dos coeficientes tem um determinado diferente de 0, então a matriz aumentada original, né, que estou botando esse 0 aí como superíndice, você tem A, B, 0, é a matriz original. Você tem essa matriz aqui. Então, o que você quer? O processo é ir transformando passo a passo essa matriz de tal forma que essa matriz dos coeficientes seja uma matriz triangular superior. Então, como é que eu faço? Bom, na primeira fase, eu quero zerar todos os elementos que estão na primeira coluna abaixo da diagonal principal, ou seja, a primeira coluna tem o A1, A22, A31 e assim por diante, né? Abaixo da diagonal principal eu quero zerar todos os elementos, A21, A31, A41, AN1, quer dizer, todos os elementos eu quero zerar. Bom, como é que eu faço para zerar? Bom, eu vou tomar, eu estou supondo aí que o A1 seja diferente de 0, tá? E vou tomar os seguintes multiplicadores. Eu vou pegar um M, que eu estou chamando de M21, é o A21 sobre o A1. E vou chamar de M31 o elemento que está na posição A31 sobre A1. Bom, ao fazer esses cálculos, então a linha 2, a nova linha 2 da transformação, vai receber a linha 2 anterior menos esse M21 vezes linha 1. Esse multiplicador M21 foi construído aí, foi calculado exatamente para que na próxima matriz o elemento A21 seja igual a 0. Porque veja bem, ao fazer essa operação, o primeiro elemento da linha 2 é quem? A21, tá? Menos M21, que é A21 sobre A1, vezes o elemento da linha 1, que é A11. Então, você cancela o A11 e A21 menos A21 dá 0. Ele foi construído exatamente para que o elemento A21 da próxima matriz seja igual a 0. O M31 é similar. Você calculou, você definiu de tal forma que na próxima matriz esse elemento seja igual a 0. Bom, como você faz a operação para o primeiro elemento o elemento A21, você tem que fazer para todos os elementos da sua linha, tá? Então você vai fazer a operação, quer dizer, a nova linha 2 recebe a linha 2 anterior, da matriz A, menos M21 vezes a linha 1, 0. Essa linha 1 que está servindo como base, a gente chama essa linha de linha pivô. E o pivô é exatamente o elemento A11 que eu estou supondo diferente de 0. Então, o A1 é o pivô e a linha 1 é a linha pivô. Então, na primeira fase, você tem a linha 1 como linha pivô e o elemento pivô é o A1. Bom, ao fazer as operações com todos os elementos da linha, é claro que você mudou todos os elementos da linha 2 e todos os elementos da linha 3 dessa matriz aumentada que eu estou denotando por AB com esse índice 1.
tá? A primeira linha, apesar que eu coloquei esse índice 1 aí superior, os elementos são os mesmos, você não alterou nada. A primeira linha já está, são os mesmos elementos da matriz original. O que mudou foi a linha 2 e linha 3. Bom, qual o próximo passo para que eu tenha uma matriz triangular superior? Bom, se você olhar aí, o próximo passo para que seja uma matriz triangular superior, esse elemento A32 que aparece aí, teria que ser igual a zero. Então, o que eu quero agora é anular esse elemento A32. Porque se esse elemento for zero, então essa matriz já vai estar na matriz triangular superior. Ok? Então, o passo agora é calcular os multiplicadores de tal forma que eu anule esse elemento. Então, essa segunda fase, eu quero zerar todos os elementos da segunda coluna que estão abaixo da diagonal principal. A diagonal principal aí é o A1, A22. Então, todos os elementos abaixo do elemento A221. Então, A3, se for, aí só tem, nesse caso, com a matriz 3×3, só tem um elemento A32. Muito bem. Então, eu vou supor que esse elemento, o A221, né, ele seja diferente de zero. E esse elemento será para mim agora o pivô. E nessa segunda fase, a linha pivô para mim é a linha 2, tá? Eu tenho que usar a linha anterior. Porque se eu usasse a linha 1, eu poderia também anular o elemento A32, só que eu ia ganhar um elemento, o elemento A31 ia deixar de ser zero. Então eu não quero utilizar a linha 1 como pivô, porque toda a operação que eu fiz na fase 1 eu teria perdido. Então eu tenho que usar como pivô a linha 2, porque qualquer operação que eu faço com zero continua sendo zero. Então a linha 2 agora vai ser a linha pivô, e o pivô é A22 índice 1, que eu estou supondo diferente de zero. Muito bem, defino um multiplicador. O multiplicador agora é o M32, que vai ser o A32, que você calculou agora na fase anterior, sobre A221, tá? E aí eu faço a operação. A nova linha 3, a linha 3,2, que eu estou chamando aqui, vai receber a linha 3 anterior, menos esse multiplicador M32, vezes a linha 2, 1, que a linha 2 é a linha pivô. Bom, novamente, eu repito que esse M32 foi colocado aí para exatamente anular o elemento A32. Bom, quando você faz a operação para anular esse elemento A32, você tem que fazer para todos os elementos da terceira linha. Então, a linha 3 vai receber a linha 3,1 menos M32, linha 2,1. Ao fazer essas operações, o que você obtém? Você obtém que a matriz, essa matriz dos coeficientes, agora já é uma matriz triangular superior. E essa matriz aumentada representa o quê? Ela representa aquele sistema linear cuja matriz dos coeficientes é uma matriz triangular superior. Bom, aí eu sei resolver de uma forma fácil. Usando o algoritmo que eu dei de reto substituição, eu calculo quem é o x3, quem é o x2 e quem é o x1, tá? Determinando o x3, x2, x1, eu determinei a solução do sistema, tá ok? Então é bem simples agora. Você simplesmente, o seu objetivo é transformar um sistema linear num outro sistema linear, fazendo operações entre as linhas, portanto, mantendo a mesma solução do sistema original com esse sistema triangular superior, cai nessa matriz, que é uma matriz triangular superior, e resolve por reto substituição. Então, é bem fácil a ideia desse método, tá? Observe o seguinte, que o determinante dessa matriz, o determinante da matriz A original vai ser exatamente, porque as operações que você fez foi entre linhas, né? Você não trocou de linha, não fez nada, você só fez operações equivalentes, você não está mudando. Lembra daquela propriedade de operações? Quer dizer, se uma linha 2 recebe a linha 4, por exemplo, mais alguma coisa, quer dizer, você não altera o determinante se você faz as suas operações. Vocês olhem aí nas propriedades determinantes que você não altera se você faz operações entre linhas, tá ok? Então o determinante dessa matriz triangular superior é exatamente igual ao determinante da matriz original. Mas é fácil calcular o determinante dessa matriz triangular superior, porque é o produto das diagonais. Então o determinante dessa matriz triangular superior vai ser o A11 vezes o A22 vezes o A33. Agora observe o seguinte, que é o A1. Esse A1 ele não sofreu nenhuma alteração no sistema, porque ele era da linha 1. O A22
da segunda fase, que é o mesmo da etapa 3. E o A33 é esse o último que se obteve. Ou seja, basta você pegar essa matriz triangular superior que você tem no final e fazer o produto. Você tem um determinante da matriz A. Tá ok? Muito bem. Então vamos fazer um exemplo prático de como resolver um sistema linear usando o método de eliminação de Gauss. Considerei esse sistema, que é x1 menos x2 mais 2x3 igual a 2, 2x1 mais x2 menos x3 igual a 1, menos 2x3 menos 5x2 mais 3x3 igual a 3. Resolva esse sistema pelo método de eliminação de Gauss. Ok? Vamos lá. Então, quem é a matriz aumentada do sistema? A matriz aumentada é dada por isso, que é a parte da matriz dos coeficientes, acoplada aos termos independentes. Tá? Então, você tem a matriz aqui, e você quer zerar agora os elementos que estão na posição A21 e A31. Ou seja, você quer zerar os elementos 2 e menos 2. Então, vocês sabem, né? Quer dizer, para você zerar esses dois aí, basta pegar essa linha 2, menos duas vezes a linha 1, e somar a linha 2 menos duas vezes a linha 1. Tá? Aí dá 0. A linha 3, o que você faz? A linha 3 vai ser essa linha 3, tá? Mais duas vezes a linha 1. Você vai zerar os elementos que estão na posição 2, 1 a 3, 1. É exatamente isso que nós fizemos com aqueles modificadores. Aqueles modificadores são calculados da seguinte forma. Quem é o M21? É o A21 sobre A1. Quem vai ser o A21? É 2. Quem é o A1? 1. Então, o primeiro elemento é 2. E quem que é o M31? É o A31 sobre A1. A31 menos 2 sobre o pivô, que é 1, é menos 2. Então, você vai fazer operações entre as suas linhas. Então, lembrando que na primeira fase agora, a primeira linha é a linha pivô, e o pivô aqui é o elemento A1, que nesse caso é o 1. Bom, então, você fazendo a operação, como você sabe que M21 é 2 e M31 é menos 2, você faz a linha 2,1 recebe a linha 2 original, a linha 2 da matriz original, menos duas vezes a linha 1. Tá? Fazendo as operações em todos os elementos da linha, você vai obter 0, 3, menos 5 e menos 3. A linha 3, a nova linha 3, recebe a linha 3 anterior, menos o modificador. Então vai ser menos com menos dá mais. Então a linha 3, 0 vai ser linha 3, 0 mais duas vezes a linha 1, 0. Então a nova linha 3 recebe a linha 3 anterior mais duas vezes a linha pivô. Ao fazer essas operações com todos os elementos da linha, você chega a essa matriz. Observe que ela não está ainda na forma de ser, não é uma matriz triangular superior, porque para ser triangular superior, no lugar desse menos 7 que aparece na posição A32, teria que ser 0. Então vamos para o próximo passo, para anular exatamente esse menos 7 aí. Agora, para nós, vai ser, quem vai ser o pivô? O pivô vai ser o 3, tá? E a linha pivô vai ser a linha 2, tá? Muito bem. Observe que você não poderia continuar com a linha 1 pivô. Se você continua com a linha pivô, no lugar do menos, você pode zerar, não tem problema nenhum. Bastava você multiplicar a primeira linha por menos 7 e somar com a terceira, que nessa posição que aparece menos 7, você teria igual a 0. Mas observe que ao fazer isso, tem que fazer com todos os elementos da linha. Ao fazer isso, você teria que multiplicar o 1 também por 7 e somar com um elemento que aparece na posição A31. E você ia perder esse 0 aí da primeira coluna. Tá legal? Então, a sua linha pivô tem que ser necessariamente a linha anterior, a linha 2. Tá? E o nosso pivô vai ser o 3. Muito bem. Para zerar esse menos 7, ou seja, na segunda fase você tem que zerar todos os elementos que estão abaixo, todos os elementos que estão na segunda coluna abaixo da diagonal principal. Aí no caso só tem um, então nós vamos tomar como pivô o A221, que é o 3, tá? E o multiplicador vai ser quem? A32 sobre A22. A321, né? Da matriz anterior, sobre A221. Então vai ser menos 7 terços. Bom, então agora, essa nova linha 3, né? Essa nova linha 3, 2 vai receber a linha 3 original, né? A linha 3 da matriz anterior, que é 1, menos o multiplicador, que é menos 7 terços, linha 2, 1, que a linha 2 é a linha pivô. Então, essa nova linha 3 recebe a linha 3 anterior, mais 7 terços vezes a linha 2. Ao fazer essas operações com todos os elementos da linha, você obtém, no lugar do menos 7, você obtém 0. Então, vai ficar 0, 0 menos 14 terços, 0.
ok? Agora vamos resolver. Agora você já tem a matriz na forma triangular superior, então a gente usa o algoritmo de reto-substituição para determinar quem é a solução x3, x2 e x1. Bom, aquela matriz aumentada representa esse sistema, tá? E aí você tem menos 14 terços x3 igual a 0, significa que o x3 é igual a 0. Se o x3 é igual a 0, você vai para a segunda equação, determina que é o x2, que é menos 1. Com o x3 e o x2 calculado, você vai determinar x1, que é 1. Portanto, a solução desse sistema é 1 menos 1, 0. x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 2, o x3 é igual a 0. Ok? Observe que o determinante não se altera, quer dizer, o determinante de A é o determinante dessa matriz A2, que é o produto da diagonal, né? Se você olhar aí a diagonal é C1, 3 e menos 14 terços. Fazendo o produto, vai me dar que o determinante da matriz A é menos 14. Muito bem. Agora, vamos pegar um outro sisteminha que eu vou simplesmente substituir o elemento que estava do sistema anterior. O elemento que estava o elemento A22 eu estou substituindo por 2, tá? Vamos colocar agora 2 aí. Bom, e vamos fazer o mesmo processo anterior, quer dizer, zerar os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal, depois zerando os elementos da segunda coluna abaixo da diagonal principal e assim por diante, né? Ao fazer esse processo, né, eu defino quem são os multiplicadores continuam sendo menos 2 de 2, então a linha 2, 1 vai receber a linha 2, 0, menos 2 vezes a linha 1, a linha 2, 1 recebe a linha 2, 0, mais 2 vezes a linha 1. Ou seja, todo o processo que nós fizemos anteriormente. Olha só, o que acontece? O elemento que está na posição A221, que agora seria o pivô, é igual a 0, tá? Bom, se ele é igual a 0, você não tem como calcular, e ele sendo pivô, você não tem como calcular aqueles multiplicadores, porque o multiplicador agora, que você gostaria de anular esse menos 7, era quem? A32 sobre A221, mas esse elemento é 0, tá? Bom, e aí o sistema falha, esse método de ação de Gauss não resolve. Se durante esse processo algum elemento da diagonal principal foi igual a 0, você imagina que se tivesse um sistema, sei lá, 10.000 por 10.000, é claro que ao fazer esse processo você não vai saber que nos elementos da diagonal eventualmente pode ter algum elemento que seja igual a 0, tá? Mas, e aí o método falha. Acontece que esse mesmo sistema, essa matriz dos coeficientes, é uma matriz invertível. Então, esse sistema linear tem solução. Só que o método de eliminação de Gauss, por causa desse zero aí na diagonal principal, ele não sabe calcular essa solução. Então, embora o sistema tenha a solução é única, o método de eliminação de Gauss ele falha quando você tem esse elemento, quando aparece na diagonal principal, um elemento nulo. Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um processo chamado de pivoteamento. Bom, o processo de pivoteamento, que nós vamos ver daqui a pouco, é para evitar que no denominador apareçam esses pivô aí iguais a 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer é não permitir que tenham como pivô um elemento igual a 0, ok? Bom, como é que você faz isso, né, nesse processo? Você vai tomar sempre como pivô, né, você está na primeira etapa, né, na primeira coluna, você vai tomar sempre como pivô o maior elemento em valor absoluto, tá? Sempre o maior elemento vai estar na posição de pivô. Por que eu vou querer um maior elemento? São dois os motivos. Primeiro, porque nunca vou ter 0 aí, exceto que a matriz seja uma matriz singular. Se a matriz for uma matriz singular, então eventualmente você vai ter uma coluna cheia de zeros, tá? Bom, se você não consegue fazer essa troca, se todos os elementos são 0, então significa que essa matriz é uma matriz singular, porque se ela tem uma coluna nula ou uma linha nula, a gente sabe que o determinante dessa matriz é singular. Agora é claro que se você tem um sistema linear, então a matriz dos coeficientes, a gente sabe o custo de calcular um determinante. Determinante, se é uma matriz 10 por 10, para calcular um determinante desse, você tem que fazer muitas operações. Ou seja, são 10 fatoriais operações para você calcular
um determinante. Então, o custo de calcular o determinante é muito alto. Então, esse método, ele possibilita a você calcular o determinante sem que use aquela fórmula de Laplace. Você simplesmente pega o pivô. Se você não consegue trocar, se o elemento do pivô for igual a zero, você pode garantir que tem uma coluna igual a zero, e se essa coluna é nula, você diz que o determinante da matriz é igual a zero, portanto a matriz é não invertível ou a matriz é singular. Mas o processo de imaginação de Gauss consiste no seguinte: você pega, com pivoteamento, você pega o seguinte, você vai pegar em cada etapa sempre o valor máximo, em valor absoluto, não importa aqui o sinal, importa a grandeza do número. O máximo, quer dizer, na etapa J, você vai pegar como pivô o AJJ, que vai ser igual ao máximo do valor absoluto entre AJK para todo J, para todo K, variando de J, J mais 1 e Jn. Bom, suponhamos que esse pivô, que o maior elemento em valor absoluto, esteja lá na linha K. Então, o que você faz? Você pega a linha J e substitui para a linha K e a linha K por linha J. Quer dizer, você só troca as linhas de tal forma que você mantenha como pivô o maior valor absoluto entre os elementos da coluna. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, que o determinante muda de sinal. Tá? Mas é porque você vai trocar a linha. Então, se você achou o pivô na linha K, o que você faz? A linha J vai receber a linha K e a linha K vai receber a linha J. Você vai trocar as linhas. Tá? De tal forma a manter sempre o pivô com o maior valor absoluto. Tá ok? Bom, é importante também, como você calcula aqueles multiplicadores, você está sempre dividindo, né? Você está sempre dividindo pelo pivô. Se esse pivô for um número muito pequenininho, muito próximo de zero, então você vai ter um número dividido por um número muito próximo de zero. Se o sistema é muito grande, você está gerando erros de arredondamento, que faz parte quando você faz programa, né, faz parte da computação, dos erros numéricos, tá? Então você evita, colocando o pivô com um valor o maior entre os elementos da sua coluna, você também evita proliferar erros de arredondamento, ok? Muito bem. Então, a ideia é o seguinte: considere essa mesma matriz que nós vimos anteriormente. Você tem a matriz 1, menos 1, 2, 2, 2, menos 1, menos 2, menos 5, 3, 2, 0, 3. Bom, então o primeiro passo é pegar como pivô o maior elemento da primeira coluna. Aí você olha aqui, quem vai ser o pivô? Vai ser o máximo entre A1, A21, A31. Na verdade, você vai ver quem é o máximo entre 1, 2 e menos 2 em valor absoluto. Então, em valor absoluto, o maior deles é 2. Então, eu poderia tanto pegar a linha 2 como a linha 3. Tá? Tanto que eu poderia pegar aqui o A21 como pivô, como o A31 como pivô. Tá? Bom, vamos pegar o A21 como pivô. Se eu tomo o A21 como pivô, então eu vou ter que substituir agora a linha 2 para a linha 1. Tá? A linha 2 passa a ser a linha 1 e a linha 1 passa a ser a linha 2. Então, você fica com essa matriz aumentada, que é a mesma matriz original, que esse símbolo de derivada aí, que está me indicando que houve uma troca de linha, você trocou a linha 2 por linha 1. Agora eu faço o processo normal do método de eliminação de Gauss, que consiste em, na primeira etapa, o quê? Zerar os elementos que estão na primeira coluna abaixo da diagonal principal. Ou seja, então eu quero zerar o 1 e o menos 2, usando como pivô o número 2, e a minha linha pivô agora é essa linha 1, que está aí, essa matriz aumentada. Faço o processo normal, calculo os multiplicadores, o M21 é o A21 sobre A11, né? O A1 agora é o número 2, o M31 é o A31 sobre o A1, o A31 é o menos 2 e o A1 é 2, então você tem os multiplicadores meio e menos 1. E agora você tem a nova matriz AB1. Ou seja, como é que é essa matriz AB1? A linha 2, 1 recebe a linha 2, 0 menos meio, linha 1, 0. E a linha 3, 1 recebe a linha 3, 0 mais, que é menos, menos 1, mais a linha 1, 0. Ou seja, você simplesmente vai somar, na linha 3 vai somar a nova linha 3, a linha 3 original mais a linha 1. Tá? Fazendo essas operações, você vai ficar com essa matriz. Observe que agora eu
eu não tenho a minha matriz A ainda na forma de ser uma matriz triangular superior, né? Então eu preciso zerar os elementos que estão na segunda coluna abaixo da diagonal principal. Mas antes disso, eu tenho que encontrar o meu pivô. Quem vai ser o pivô? Já que eu estou fazendo método de eliminação de Gauss com pivoteamento, que a gente chama de pivoteamento parcial, só entre os elementos da coluna. Bom, quem que vai ser meu pivô agora? O meu pivô vai ser o meu pivô que está na posição A22. Vai ser o máximo entre o A22, em valor absoluto, e o A32. Bom, ao fazer em valor absoluto, você vai ter que o máximo vai ser o 3. Mas o 3 está onde? O 3 pertence à linha 3, dessa matriz AB2. Bom, se o 3 pertence à linha 3, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar, essa linha 3 vai ser minha linha pivô. Então a linha 2 vai receber a linha 3, que vai ser a linha pivô, e a linha 3 recebe a linha 2. Portanto, essa matriz AB1 permutada vai me dar a seguinte matriz: 2, 2, menos 1, 0, 0, menos 3, 2, 3, 0, menos 2, 5 meios e 2. Bom, agora eu já fiz o meu pivoteamento, eu continuo o processo do método de eliminação de Gauss, que é zerar esse elemento que está aí na posição, na segunda coluna, abaixo da diagonal principal, que é o menos 2. Então, para zerar o menos 2, eu tenho que definir os multiplicadores. O meu multiplicador aí vai ser o A32 sobre A22, ou seja, vai ser o menos 2 sobre o menos 3. Muito bem. Fazendo esses cálculos, né, a nova linha 3 vai receber a linha 3, 1, menos o pivô, que é quem? É menos 2 terços, vezes linha 2, 1. Fazendo as operações, você vai ficar com a seguinte matriz aumentada: 2, 2, menos 1, 0, menos 3, 2, 0, 0, 7 meios, né? Com os termos independentes, 0, 3, 0. Olha, agora você resolve esse sistema, quer dizer, essa matriz aumentada. Agora você pode resolver por reto substituição. Você vai ter x3 igual a 0, x2 igual a menos 1 e x1 igual a 1. Ok? Então, vocês observaram que o mesmo sistema, se você não tivesse feito pivoteamento, você não conseguiria resolver esse sistema linear, embora esse sistema linear tenha a solução. Então, o pivoteamento é extremamente necessário para você determinar a solução pela método de eliminação de Gauss. Em alguns casos, em algumas matrizes especiais, né, esse pivoteamento é desnecessário. Mas, em geral, você sempre que usar uma na bibliografia, isso é chamado como pivoteamento parcial, porque é só entre elementos da coluna. E também tem um pivoteamento total, que você poderia pegar como pivô o maior elemento da matriz, tá? Mas isso aí também, o custo disso é muito alto. Então é melhor você simplesmente tomar o pivoteamento entre os elementos da coluna, que comparar poucos elementos, tá? Ok? Então, o método de eliminação de Gauss está sempre associado a esse pivoteamento. Você sempre tem que fazer o pivoteamento para usar o método de eliminação de Gauss. Observe aí que, com respeito ao determinante, nós primeiro trocamos a linha 1 pela linha 2. Quando você troca a linha, lembra que você troca o sinal do determinante. Então, o determinante da matriz A era igual, o determinante da matriz original era igual a menos o determinante da matriz A1. Só que depois eu também troquei a linha 2 por linha 3. Então, você teve duas trocas, linha 2 por linha 1, depois linha 3 por linha 2. Então, o número de permutação aí é igual a 2, que é par. Então, nesse caso, o determinante da matriz A é exatamente igual ao determinante da matriz A2, tá? Que é simplesmente o produto da diagonal, que dá menos 7, tá? Se você voltar e fazer as contas, o determinante da matriz A também era menos 7, tá ok? Mas aqui você tem que tomar um certo cuidado, quando há esse pivoteamento, toda vez que você trocou uma linha, você troca o sinal do determinante. Como é que houve duas trocas de linhas, portanto o sinal continua sendo o mesmo sinal do determinante da matriz A, porque o número de permutações foi par. Muito bem. Uma observação importante é o seguinte: quando você está nesse processo, né, no processo, não importa qual etapa, aí você está escolhendo o pivô. Aí você pega o pivô A e I da etapa J, por exemplo, você vai pegar o máximo da IK para K igual a I mais 1N. Se esse pivô, se o máximo de todos os elementos daquela coluna for igual a 0, o máximo do valor absoluto, é porque todos os elementos são iguais a 0.
Se todos os elementos dessa coluna é igual a zero, então o determinante de A é igual a zero. Então a matriz é singular, ou a matriz não é invertível, e portanto o sistema não tem uma única solução. Ele pode ter infinitas soluções ou pode não ter nenhuma. Tá? Então o método de eliminação de Gauss traz para você também uma informação de que se a matriz A tem se a matriz A é invertível ou não é invertível. Tá? Basta usar esse pivoteamento e se você tiver como pivô o elemento zero, você pode parar e dizer, ó, a matriz é singular. Então ela pode ter infinitas soluções ou não ter nenhuma. Então agora vamos considerar um exemplo de um sistema 4x4, tá? E vamos ver como é bem mais simples de que você tentar resolver isso por método de Kramer, que você teria agora teria 5 determinantes de ordem 4 para calcular, ou usando o método de Gauss-Jordan, quer dizer, todo aquele processo de transformar em matriz equivalente por linha, que seria transformar isso aqui numa matriz de identidade. Aqui a gente vai simplesmente transformar numa matriz triangular superior. Você vê como é bem mais simples, o número de operações é bem menor. Então a matriz aumentada é essa que vocês estão vendo aí, tá? Então o primeiro passo, antes de começar qualquer coisa, tem que ter quem vai ser meu pivô. Então o meu pivô é o maior elemento da primeira coluna, em valor absoluto. Então eu vou escolher como o pivô o A1 dessa primeira matriz, o máximo é entre quem? Os elementos que estão na primeira coluna. A1, valor absoluto. A1, A21, A31 e A41. Bom, ao fazer esses cálculos, eu vejo que o máximo é exatamente o número 4. Bom, onde está o número 4? O 4 na linha 4. Se o 4 pertence à linha 4, então o que eu vou fazer? Essa linha 4 vai ser minha linha pivô. Então a linha 4 vai passar a ser a linha 1, e a linha 1 vai no lugar da linha 4. Ok? Então a partir de agora nós vamos ter uma matriz, minha linha pivô é a linha 4 e o pivô vai ser 4. Muito bem, aí eu faço a substituição da linha 1 pela linha 4 e a linha 4 pela linha 1, tem essa minha matriz. E vamos continuar o processo normal. Eu quero zerar, na primeira etapa, o que eu quero? Zerar os elementos que estão na primeira coluna abaixo diagonal principal. Ou seja, eu quero zerar os elementos que estão aí na posição A21, A31 e A41. Bom, é claro que o elemento A21 já é zero. Então eu preciso só zerar o menos 2 e 1, tá? Então eu vou fazer todos os cálculos. Eu coloquei para vocês o multiplicador M21 é A21 sobre A1, tá? Então eu não preciso fazer nenhuma modificação. O M31 eu vou calcular, que é o A31 sobre o A1, né? Então vai ser menos 2 quartos, que é menos meio, e o M41 vai ser igual ao A41 sobre o A1, que é 1 quarto. Então vou fazer agora as operações entre esses elementos para ir transformando essa matriz aumentada num sistema cuja matriz é uma matriz triangular superior. Bom, então eu vou obter a seguinte matriz, fazendo a operação. Quer dizer, como o M21 é zero, quer dizer, a linha 2 eu não vou alterar nada, né? Ela mantém a linha 2 original. Quem vai ser a próxima linha 3? A linha 3 vai ser B. A linha 3 é 0 mais o multiplicador, que aí no caso é meio vezes a linha pivô, que é a linha 1. A nova linha 4 recebe a linha 4 original, menos 1 quarto, que é o multiplicador, vezes a linha 1, que é a linha pivô. Então, fazendo os cálculos, você vai obter os zeros na primeira coluna abaixo da diagonal principal. Bom, então a primeira etapa você já terminou, tá? Você já conseguiu zerar os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal. A segunda fase agora é zerar os elementos da segunda coluna abaixo da diagonal principal. Mas antes de zerar, eu preciso escolher quem é o pivô. Quem é que vai estar na posição A221? Então eu escolho como pivô, observe que eu estou escolhendo como pivô só os elementos que estão abaixo da diagonal principal. É só eles que me interessam, tá? Aí eu pego como pivô o máximo entre quem? O máximo entre o valor absoluto de A221, A321, A421. Bom, calculando o máximo em valor absoluto, eu vou obter que o maior valor aí é o 5 quartos. E aonde está o 5 quartos? O 5 quartos está na linha 4. Então essa linha 4 vai ser a minha linha pivô. E o meu multiplicador e o meu pivô vai ser o 5 quartos. Então aí o que eu faço? Eu troco a linha 4 pela linha 2. Bom, então a nova linha 2 vai receber
a linha 4 e a linha 4 recebe a linha 2. Então agora você já tem a matriz com esse sinalzinho aí. Esse sinal está me indicando que houve uma permutação de linhas. Tá ok? Muito bem. Então você tem a matriz e agora você continua o processo normal. O seu pivô é 5 quartos, a sua linha pivô é a linha 2 e eu quero anular esses elementos que estão na segunda coluna abaixo da diagonal principal. Ou seja, eu quero anular esse meio e esse menos 1. Tá ok? Bom, então agora eu defino os multiplicadores. Vai ser o M32 é o A32 sobre A22, que é meio sobre 5 quartos, igual a 2,5. M42 é o A42 sobre A22, que dá menos 4 quintos. Observe que eu não coloquei nenhum símbolo aí, notação de 0, 1, mas é sempre assim. Sempre você entende que esses elementos são os elementos, o A32, o A22, são os elementos da matriz imediatamente anterior que você calculou. Não tem mais os elementos lá da matriz original. Esse A32 é da matriz 1 e o A42 é da matriz 1, tá? Da matriz aumentada AB com índice 1, tá? Bom, aí você tem esses multiplicadores, você calcula esses multiplicadores exatamente para anular os elementos que estão na segunda coluna abaixo da diagonal principal. Bom, fazendo as operações, que essa nova linha 3 recebe, a linha 3,2 recebe a linha 3,1, que é a linha 3 da matriz aumentada anterior, menos 2 quintos vezes a linha pivô, que é a linha 2,1. E a mesma coisa que a linha 4,2 recebe a linha 4,1 mais, porque é menos, dá mais 4 quintos vezes a linha pivô. Fazendo os cálculos, você obtém os elementos zeros que você pretendia, né? Quer dizer, os elementos que estão abaixo da segunda coluna da diagonal principal. Muito bem, ainda essa matriz não está na matriz, na forma de matriz aumentada, de matriz diagonal, triangular superior. Então a gente precisa agora olhar na terceira coluna e zerar os elementos que estão na terceira coluna abaixo da diagonal principal, que no caso aí é só um. Mas antes de calcular esse elemento, eu preciso calcular quem é o pivô. Bom, aí o pivô aí eu tenho que escolher entre o máximo de valor absoluto entre o A33 e o A43. Ou seja, o máximo entre 22 quintos e 1 quinto. Aí no caso, o máximo é 22 quintos. Mas o 22 quintos está onde? Pertence à linha 3. Ou seja, então ele já está na posição correta. A linha pivô é a própria linha 3. Aí não precisou trocar de linhas porque o maior elemento entre os elementos da coluna já está na posição correta, já é o pivô. Então aí não é nessa linha uma troca de linha. Portanto, você define que é um multiplicador agora, simplesmente para anular o elemento que está na terceira coluna abaixo da diagonal principal. Aí você define o multiplicador, que é M43, que é A43 sobre A33, então o multiplicador é 1 sobre 22, aí você vai fazer a operação, né? As 3 primeiras linhas você mantém, e a última linha vai ser a linha 4, 2, vai receber a linha 4 anterior, menos o multiplicador, que é menos 1 sobre 22, linha 3, que é a linha pivô. Ao fazer essas operações, você obtém então zero na terceira coluna, em todos os elementos que estão na terceira coluna abaixo da diagonal principal, que aí no caso era um só. Portanto, se você tem essa matriz aumentada, essa matriz já é um sistema que está na forma de triangular superior, porque a matriz é a matriz triangular superior. Bom, e aí você resolve, quer dizer, o que você fez? Você transformou um sistema AX igual a B num outro sistema A barra, X igual a B barra. A barra é uma matriz triangular superior. Portanto, agora é fácil você determinar quem é a solução. Quer dizer, quem é o X4? O X4 é B4 sobre A44, você calcula dá 1, o X3 dá 0, o X2 vai dar menos 1 e o X1 igual a menos 2. Tá? Só fazendo aquele algoritmo de reto-substituição. Você calcula o X4, depois com o auxílio do X4 você calcula o X3, com o auxílio do X4 e X3 você calcula o X2, com o auxílio desses 3 você vem e calcula o X1. Ok? E aí você tem a solução do sistema. Bom, então a solução é dada por menos 2, menos 1, 0 e 1. Tá ok? Bom, em relação ao determinante, tá? Quantas trocas de linhas houveram durante esse processo? Também houveram 2 trocas de linha. Então, o determinante, como o número de permutações é par, o sinal é o mesmo, tá? Então, o determinante da matriz A, que vai ser, para a matriz A, da matriz A para a matriz A linha, houve uma troca de linha. Então, aí passou a ser menos determinante daquela matriz
permutável de A. Você trocou a linha 1 pela linha 4, lembra? Então, o determinante da matriz A vai ser menos determinante dessa matriz A' que eu coloquei aí. Mas depois dessa matriz A', eu também fiz uma outra troca. Troquei a linha 4 pela linha 2. Então, vai ser menos determinante dessa matriz A1'. Portanto, que vai ser igual ao determinante da matriz A2. E da matriz A2 para a matriz A3, não precisou trocar de linhas. Não havendo troca de linha, o determinante se mantém igual. Aí, para calcular o determinante dessa matriz A3, que é uma matriz triangular superior, basta você multiplicar os elementos da diagonal. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar que o determinante dessa matriz A3 é igual a menos 29. Tá ok? Muito bem. Então, eu vou passar aqui para vocês, vocês que já fizeram algum curso aí de programação, de linguagem de programação, eu vou dar um algoritmo, né, para vocês resolverem sistemas lineares usando média dimensão de Gauss, tá? Vou dar a ideia e vocês podem programar isso no computador. Então, a primeira coisa, você tem que, você entra com o sistema, né, você tem um AX igual a B, você tem que entrar com a ordem da matriz e entrar com os elementos da matriz e dos termos independentes de B, tá ok? Muito bem, você vai, essas são as entradas, tá? Para efeito de programação, é bem conveniente que esse termo independente BI, você coloque ele da forma AI N mais 1, porque você não precisa declarar essa variável BI, tá? Você tem a matriz A11, A12, A1N, depois B1. Esse B1 você coloca como A1, N mais 1. Então você não precisa inserir novas variáveis, né? Então no lugar do BI você coloca AI N mais 1. E a saída de dados, você tem dois tipos de saída. A primeira, você sai com a solução do sistema, ou você diz que a matriz é singular. Se durante o processo, se o pivô for igual a 0, você diz que a matriz é singular e, portanto, o sistema, se a matriz é singular, o sistema não tem solução ou tem infinitas soluções. Então agora a gente vai dar o algoritmo. Como é que é o algoritmo? Você pega um K, a variável K, o K para K variando de 1, 2 até N-1, a primeira coisa que você vai fazer é o pivoteamento, tá? Então você vai pegar como pivô, AKK1 é o máximo entre o valor absoluto de AJK para J variando de K até N, tá? Bom, se esse AKK índice 1 for igual a 0, você pode parar e dizer que o sistema a matriz A é singular, ou seja, ele não tem solução ou tem infinitas soluções, tá? Bom, caso contrário, quer dizer, se esse elemento pivô é diferente de 0, então você faz o quê? Imagine que ele esteja na linha I, tá? Então você vai ter que trocar a linha. Então eu estou colocando essa variável auxiliar aí, CKI igual a AKI, para você não perder as informações. Então, o valor de AKI, isso aqui você simplesmente está tocando a linha K e a linha J. A AKI recebe a AJI e a AJI recebe o CKI. Bom, feita a troca de linhas, que é esse pivoteamento aí na primeira parte, o algoritmo do método de dimensão de Gauss é extremamente simples. Você tem começou com K de 1, 2 a N-1, aí você faz, para I igual a K mais 1 até N, você define os multiplicadores, aqui não precisa ficar colocando aqueles índices, 0, 1, 2, é só um multiplicador, que é A e K sobre AKK, e para J igual a J de K mais 1 até N mais 1, porque eu estou incluindo aqui os termos independentes, quer dizer, essa aqui é as operações de linha, o AIJ recebe o AIJ menos o multiplicador vezes o AKJ. Isso aqui é para todos os elementos, como você está na linha K, para todos os elementos da linha K mais 1 até N, você está fazendo essas operações. Você está fazendo que os novos elementos recebem o AIJ recebe o AIJ menos o multiplicador vezes o AKJ. Bom, feito o algoritmo, quer dizer, você fazendo aquele processo para K variando de 1 a N, você transformou uma matriz A numa matriz triangular superior. Bom, resolvendo isso, você, ao obter a matriz triangular superior, você tem que usar o algoritmo de retrosubstituição para determinar a solução. Bom, aí a solução vai ser Xn lembra que é o Bn sobre ANN, agora meu Bn é ANN mais 1 sobre ANN, e para ir de n menos 1 até 1, você calcula as soluções xi dadas por esse somatório aí, ok? Então, o algoritmo é simples, como você já tem um curso de programação,
seria interessante que vocês programassem isso aqui, e aí você vai resolver sistema de ordem bem grande, sem grandes complicações com esse programinha que vocês fizeram, ok? Bom, então, usando esse método de eliminação de Gauss com pivotamento, resolva o seguinte sistema. Eu queria que vocês resolvessem o sistema 8A, 9B e 10A da página 35 do livro texto e os 12A, 12B, 12C da página 70 do livro texto, tá? Resolva usando o método de eliminação de Gauss e vocês vão ver que é muito mais simples de que resolver pelo método da matriz inversa, ou regra de Cramer, ou método de Gauss-Jordan. Esse aqui é, sem dúvida alguma, o melhor método para resolver os sistemas lineares. É o método que tem o menor número de operações, tá? Existem outros métodos, mas você precisa que a matriz tenha características especiais. De um modo geral, esse é o melhor método para resolver sistemas lineares, ok?